Eu via que o nosso mercado, o mercado de médio e alto padrão para casa, especialmente onde a gente atua, ele não parava. Eu via que os outros mercados, eles oscilavam demais. E esse, ele continuava avançando, continuava crescendo. E agora uma coisa, você já tinha notado o potencial do mercado de alto padrão no Brasil, esse potencial que a gente, hoje no Minha Casa Financiada, a gente fala, pô, constrói um mercado de médio e alto padrão, o que você vê sobre esse mercado de médio padrão? A minha visão, tá? Como a galera que empreende no mercado. A gente fala sobre construir para vender. E muitos dos caras que são engenheiros e arquitetos, eles ficam bugados na cabeça dele que engenheiro e arquiteto que ganha dinheiro é o cara que faz prédio. O cara que faz grandes incorporações. Eu sei que esse cara ganha dinheiro, mas esse cara tem a Exetec como concorrente, a Cirela como concorrente, a MRV como concorrente. Não, e a margem é muito menor, cara. A margem é muito menor. É muito menor, não tem nem como comparar. Exato. Os caras estão jogando em um jogo muito diferente. Se você não for dos muito grandes, cara, Exato. É muito difícil. E aí, quando eu trouxe essa visão pro pessoal do Minha Casa Financiada, eu falei, o único mercado no Brasil que existe só porque é no Brasil, que a gente consegue entrar, o Ricardo consegue entrar, eu consigo entrar, um médico consegue entrar, um corretor consegue entrar, é o mercado de médio e alto padrão. Porque no Brasil, e você viu isso nos Estados Unidos, lá as pessoas vivem em casas iguais. Chega uma Cirela da vida, constrói 48 casas iguais e vende tudo. E vende muito rápido. Aqui no Brasil, as pessoas elas não conseguem comprar casas iguais, elas querem ter casa diferente do amiguinho. Exato. E isso faz com que o Minha Casa Financiada, se não nem existia Minha Casa Financiada. Se existisse a Cirela construindo 40 casas iguais, a gente não existiria. Porque a gente é basicamente, Vinícius constrói essa aqui para vender, Ricardo constrói essa, um corretor constrói desse jeito aqui a outra. São casas diferentes. E por isso que no mercado existe o vendedor de lote. Porque o que as grandes indústrias, o que as grandes construtoras fazem se ela não pode vender a casa pronta? Ela vende lote. Perfeito. Tipo, a MRV ela tem a Urban para vender lote, a Alphaville Urbanismo para vender lote, para que exista esse mercado que a gente faz de construção para vender, né? E eu quero entender de você, quando que você viu que esse mercado de alto padrão tá bom, tá potencial? Olha, eu vi não do lado da construção, né? A gente começou a construir tem pouco tempo, mas a gente vendia o lote. Sim. Né? Então a gente tem experiência em venda de terrenos há muitos anos. Eu como pessoa física corretor, mas também como empresa. Grande parte do meu faturamento a nível nacional é de lotes. Só que aí eu vendo lote, normalmente eu já vendo, sei lá, 30% dos meus lotes eu vendo para pessoas que são construtores. Então eu acompanhei todo o processo desse cara. Eu vendo o lote para ele, ele constrói e eu vendo a casa dele construída. Né? Então eu ganho 2 vezes. Poderia estar ganhando 3, né? Porque eu poderia estar construindo junto. E a gente não fez, cara. Exato. Por uma questão assim de, não sei, às vezes até desinformação mesmo, cara. Exato. Mesmo eu sendo de dentro do ramo, eu tô te falando. Eu fui entender o processo de aquisição e construção com um pouco mais de critério depois que eu fiz a minha, cara. Exato. É sempre botando a mão na massa que você vai aprendendo. Depois de fazer a minha. Então eu não tinha essa expertise, não tinha essa noção. E aí, o que eu via? Eu via que o nosso mercado, o mercado de médio e alto padrão para casa, especialmente onde a gente atua, ele não parava. Eu via que os outros mercados, eles oscilavam demais. E esse, ele continuava avançando, continuava crescendo. O Minha Casa Minha Vida tinha momentos que ele era muito bom, tinha crédito, ele depende muito do crédito. Depende do FGTS. Depende demais do FGTS. Então tinha época que liberava muito. Aí tinha hora que secava, acabou. Eu não conseguia tirar crédito, eu tinha cliente para comprar. Tinha produto para vender, mas não tinha crédito. Meu pai trabalhava no banco e ele falava que era exatamente isso. Era uma meta anual e na verdade, eles dividiam depois em mensal. As agências batiam as metas, ficava ali dia 20, bateu meta, eles não fechavam, mesmo tendo capital pro próximo mês, eles não fechavam porque esperava o próximo mês. Então tinha mês que não fechava e tipo, o corretor tem que vender, pô. Exato. Já é casa de baixo padrão, o cara tem que ganhar comissão pequena. Ele tem que vender muita casa de baixo padrão para ele fazer o salário dele. Só que aí chega dia 20, dia 15, a caixa não libera dinheiro, o negócio do cara morreu. Não tinha o que fazer. Exato. E aí eu percebia que quando eu analisava o cenário nacional, porque hoje eu tenho 40 imobiliárias no Brasil, então eu consigo ver de forma meio macro as coisas. Esse mercado, ele continua crescente. Ele não afeta tanto, cara. Especialmente a parte de casas, né? Apartamentos dá uma oscilada ou outra, mas na parte de casas sempre tem saída. Eu falei, isso aqui é bom demais. Tem alguma definição sobre isso? Não sei, também, cara. Uma pergunta que eu... Não sei. Às vezes, pela exclusividade, por ser algo que não é produzido em série, né? Porque apartamento, mesmo sendo luxuoso, ele é em série, né? Exato. Tipo assim, você tudo pega igual. um prédio, é tudo igual. Tudo igual. Você pode diferenciar a arquitetura ali dentro e tudo mais. Eu acho que mas em pela si, escassez, né? é o mesmo. Porque você, num terreno desse tamanho, tu faz 300 apartamentos igual.
Agora, num lote você tem que fazer uma casa e é mais difícil fazer uma casa num lote que é o tamanho de um apartamento, vai fazer outra. É uma escassez maior. Né? E outra coisa, isso tem a ver com o nosso momento, né? Pós-pandemia, o volume, cara, de venda de casas subiu demais. Eu não sei você, mas no início da pandemia eu e o Diego, eu liguei pra ele e perguntei, cara, a gente vai falir, pô. Porque todo mundo ficou desesperado. Pô, a gente é do ramo do setor da construção civil. Pô, você não vai ter mais gente em obra. Você não vai ter mais material porque não tem gente. Eu falei, a gente vai falir. E bizarramente foi quando a gente ganhou mais dinheiro. Bizarramente. Pô. Não, o cara tava desesperado. Quando começou a pandemia, eu tava dentro do apartamento ainda. De 57 metros. Aí eu falei, cara, eu tô trancado aqui dentro. Eu não posso descer nem pra área de lazer. Eu era contraventor, eu queria ir pro parque, nem podia. Estava lockdown, mas não aguentava ficar em casa. Contraventor. Aí eu falei, não, mano, eu preciso ir pra uma casa. Foi daí que veio o desespero pra mudar pra uma casa. Eu acho que muita gente passou por isso. Tá? Demais, cara. Ó, e a gente tá notando, eu falei que o Diego foi se mudar pra Alphaville agora, né? E o mercado de lá é um mercado absurdo. A gente foi ver casas pra compra, pra venda, pra aluguel e tal. E ele viu uma casa de manhã, de tarde estava alugado ou vendido. É um negócio absurdo aquilo lá. Muito rápido, cara. Muito rápido. É muita doideira. Aqui não fica. Tipo assim, a gente pega algumas casas para vender, é até uma preocupação. Pessoas que vêm me procurar sobre aquisição e construção e tudo mais, falam, mas e se não vender? Não é assim que a gente raciocina. Quando a gente vai produzir uma casa, a gente já faz em cima de uma demanda. Sim. Eu não faço uma casa aleatória que eu sei que vai ficar travada. Eu primeiro analiso a demanda. Peraí, tem muita gente precisando desse tipo de imóvel? Eu já vou certeiro, cara. Na Minha Casa Financiada a gente chama isso de criação de produtos imobiliários. Aí, ó. Quando a gente viu o que as grandes construtoras faziam, basicamente elas ficam, no momento da escassez do mercado, elas ficam 3 a 4 anos para ver qual lote ela vai comprar, o que ela vai construir naquele lote, se é um Minha Casa Minha Vida, se é um médio padrão, se é um alto padrão, se vai ter 3 quartos, se vai ter 4 quartos, quem vai morar, se o cara é flamenguista, se o cara é botafoguense, se o cara é galo. Eles pegam todas as informações do mercado para criar o melhor produto para aquela região. E no mercado desse que a gente faz aqui de construção para venda, não tinha gente profissional fazendo isso. A galera às vezes copiava o vizinho ali, o cara fez uma casinha geminada para vender, vou fazer também. Não existia uma pessoa que pegava e fazia o mercado, fazia a pesquisa. Talvez você como corretor seja um cara fora da curva de pensar, eu não vou fazer qualquer casa aqui, eu tenho que fazer a casa que tem mais demanda. E nem é sempre, agora é um bizu que a gente dá sobre a Minha Casa Financiada, nunca é sobre a casa mais cara ou sobre a maior casa do condomínio. É sempre sobre a casa que vai vender mais rápido naquele condomínio. A gente viu muito isso lá no Gênesis 2. A gente está fazendo uma casa, que chama Casa Vernon. E lá o lote ele foi R$1 milhão. Hoje já está 2 milhões. E o incorporador veio para mim e falou assim, Vini, vamos comprar logo 3 lotes e fazer uma casa de 19 milhões de reais aqui? Eu falei assim, por quê? Aí ele, não, se a gente fizer a maior aqui, a gente vai ganhar mais dinheiro. Aí eu falei para ele, olha só, vamos fazer o estudo de mercado aqui. Fizemos todo o estudo de mercado. Quando a gente viu que o público que paga 19 não quer morar no Gênesis 2 por status, ele quer morar num outro condomínio, onde outras pessoas estão morando, onde as casas de 19 são outras pessoas morando, é um outro networking, ele falou, realmente, se eu fizer uma casa de 19 aqui, ela vai ficar empacada. As casas que vendem aqui são casas de até 10 milhões de reais. E isso aí pode fazer você falir para sempre, a gente tá falando de 19, 10, 15 milhões de reais numa casa, 7 milhões. Ficar parado lá. Imagina você perder um empreendimento que você não planejou. Não. Esse é o ponto. E aí, eu tenho uma certa facilidade para descobrir qual é essa demanda, porque eu trabalho com o cliente da ponta, né? Sim. Então, como eu tenho os, você já sabe o que os que corretores, procurando. eu sei o que eles querem. Os corretores me informam o que está precisando. Exato. Então, tem um pouco mais de facilidade. O que é uma vantagem, por exemplo, o cara que é corretor está nos assistindo, ele já sabe o que o mercado está querendo. E por isso que eu falo, o corretor tem faca e queijo na mão para empreender. Pois é, cara. E eu demorei a mexer com isso. Ó, e uma coisa que você fala, você hoje tem a sua previsibilidade de receita sendo corretor. Sim. Que eu acho que você ensina isso para seus corretores, como vender todo mês, como ter a previsibilidade. Só que se você migrar para esse ramo, talvez, de construir para vender, você já tem essa previsibilidade. Porque quando você cria um produto ali em janeiro, você já sabe que no ano que vem, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, dependendo do seu produto, tu vai vender ele e tu vai ter seu salário ali de tanto tempo. O que talvez não acontece quando o cara não trabalha com uma venda diária ali, faça captação de leads, faça vídeo igual você faz dentro de uma corretora. Pode ser um outro produto que o cara pode trabalhar em conjunto. Perfeito.
cara pode ser corretor, tá vendendo as casas dele e construir uma casa por ano, duas casas por ano. E a expertise do cara, o que eu tenho visto? O pessoal que constrói, especialmente aqui nos condomínios dentro do entorno aqui de Goiânia, as casas são vendidas, cara, faltando tipo 6 meses pra terminar. É que doideira. Faltando meses pra terminar. Olha o tamanho da demanda disso, cara. E os caras preocupados se vai vender depois. Não, cara, se tiver no preço adequado, o preço correto, for um produto que tem uma procura muito grande, pronto, mano, não tem erro. E o que o Minha Casa Financiada fez foi exatamente tipo assim, a gente viu que esse mercado estava crescendo muito e tem bastante dores, tem gente fora do mercado, tem corretor que às vezes não é construtor, é arquiteto, a gente tem muito médico ali dentro, porque médico às vezes ele trabalha no dia a dia ali, ele sabe que quando ele fizer 50 anos, ele vai ter que parar de trabalhar. E ele vende hora, né, velho? Ele vende hora. Então a gente tem muito médico dentro do Minha Casa Financiada, dentista, advogado. Olha que legal. Exato, e esses caras, eles precisam de o quê? Servidor público deve ter muito, cara. De soluções. Porque o cara não sabe fazer projeto, ele não sabe onde comprar material barato, ele não sabe onde conseguir crédito ou fundo. A gente resolveu isso tudo. Então a gente meio que pegou essas dores do cara que quer construir para vender e colocou dentro de uma empresa. E por isso que a gente vem crescendo cada dia mais e criando esse ecossistema.